que saudade de você! Toda semana eu fico esperando esse dia para trazer dicas de saúde, qualidade de vida, bem-estar, para trazer especialistas aqui que vão dar para você sugestões, ensinamentos muito importantes. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao Cuide-se Mais. E lembre-se também de curtir as nossas páginas, seguir a gente lá no @multiprosa. Tem conteúdos aqui do Cuide-se Mais, mas também de todos os programas da Multiprosa. Segue a gente lá, não se esqueça, viu? E hoje a gente vai falar de um assunto aqui, tempo quente, muitas doenças se proliferando aí, doenças respiratórias, inclusive que muita gente acha que é só no inverno, no tempo frio, mas não, tempo quente também pode causar problemas na sua saúde, viu? Quem tá aqui comigo hoje é a Michele Andreatta. Ela é médica paliativista com especialização em pneumologia, é formada pela UFMG, especializada pela Santa Casa de BH e pós-graduada no Albert Einstein, Hospital Albert Einstein. Michele, prazer imenso em ter você aqui no Cuide-se Mais. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Escuto sempre que posso. Ah, que ótimo! Muito bom. E olha só, a gente vai começar falando a respeito dessas doenças que surgem nesse período, porque tá muito calor aqui em Belo Horizonte, no Brasil todo, né? Minas Gerais fez aí agora, esses tempos atrás, o dia mais quente da história do Brasil. Foi 44 ponto não sei quantos graus lá, muito quente. E muita gente acha que as doenças respiratórias acontecem mais no período frio, né? Inverno, aqueles meses lá depois de junho, julho, agosto, maio ainda. Mas tem muita doença que acontece agora, né? Principalmente porque a gente tá no calor, tá na rua, aquele calor de 38 graus. Daí entra, vai pro trabalho de repente, entra no ar-condicionado, frio demais. Daí sai, depois vai pra casa, liga o ventilador, entra, sai do banheiro, banho quente, banho frio. Tudo isso pode causar muitas doenças, né? Mas quais são as principais que estão acontecendo e acontecem nesse período? Sim, isso tudo tem a ver, contribui para que as doenças crônicas fiquem exacerbadas, que a gente fala, né? Que é a reativação. Doença crônica nunca passa. Diabetes, hipertensão, todo mundo tá careca de saber que nunca passa, mas as pessoas tendem a achar que a doença respiratória, que ela finaliza, que ela não tem, que ela tem prazo. E, na verdade, não tem. Né? Muitas das doenças crônicas, rinite, asma, DPOC. O que é DPOC, Michele? Doença pulmonar obstrutiva crônica, muito comum em quem fuma. Todas essas doenças, essas mudanças de tempo, os pacientes sofrem mais. Uhum. Então, como você bem disse, a gente está naquele calorão lá fora, chega dentro de casa, liga um ventilador. E aí não se atenta, por exemplo, à limpeza daquele ventilador. Uhum. E ali no ventilador tem a poeira ambiental, que ao contrário do que muita gente pensa, não é só pó. Tem ali partículas de ácaro, partículas de insetos, que muita gente é alérgico a isso. E aí é o causador, o vilão, principalmente para quem tem rinite, asma, de desencadear as crises, né? Então a gente vê crises alérgicas muito mais frequentes por conta do uso desses aparelhos que não foram devidamente higienizados. E o ar-condicionado é outro que as pessoas esquecem. Usa o ar-condicionado, tem gente que só usa o ar-condicionado nessa época mesmo. Uhum. E muitas vezes aquele ar-condicionado não está higienizado, não teve a manutenção adequada. E ele começa a disseminar ali na circulação do ar partículas que estavam armazenadas nele. E isso é muito perigoso. No ar-condicionado, a gente tem inclusive fungos, porque ele passa por uma rede de resfriamento e a água que está no ar condensa. E aí acaba acumulando ali e se não tiver a higiene especializada, ela acaba projetando esses fungos depois para o ambiente. Você imagina, então, você usa só nesse período mais quente, você deixa o ar-condicionado às vezes desligado um ano inteiro, metade do ano, só proliferando aí esses fungos, essas bactérias, tudo que pode, né? Não eu tô falando do fungo porque as pessoas não pensam nisso, né? Mas tem também aquela sensação de que muita gente refere do ar que fica mais seco. E isso também pode gerar gatilhos, porque a nossa mucosa, ela é para ser úmida, né? Eu costumo falar assim, puxa o seu lábio, que você vai ver que do lado de dentro do lábio é molhadinho e do lado de fora tá seco. Por um motivo, não é à toa, dentro do nariz também é assim. E aí, se o nariz tá muito seco, e aí rompe, tem aqueles pequenos sangramentos,
E isso revela a exposição direta da sua vascularização com o meio ambiente. E aí a gente fica mais susceptíveis aos vírus, bactérias, enfim, né? Inúmeros agentes que podem causar doenças infecciosas. Mas no caso aí que você disse do ventilador e do ar-condicionado mesmo, essas partículas de insetos, esses micro-organismos que ficam, eles são os principais responsáveis por essas possíveis doenças também? Ou somente o ar mesmo, se estiver limpo, por exemplo, o ventilador está totalmente limpo, só o vento dele, porque tem gente que fala, eu acordei com dor de garganta, acordei e não estava passando muito bem porque deixei o ventilador ligado o dia todo. Só o ar pode causar doenças também? Pode sim, é como se fosse assim, a mucosa não foi hidratada. E se você se levantou e sentiu que a boca tá seca, a mucosa também tá seca. A gente levanta e bebe água. Mas não lembra de jogar um soro no nariz, de lavar o nariz com certa frequência. Só lava o nariz quando tá cheio de catarro, né? Quando tá com uma baita infecção, aí lava. Porque aí não tem jeito, o nariz obstrui. Mas o nariz seco também, ele causa incômodo, porque aí o corpo vai entender que ele precisa produzir mais muco, umidificar mais aquela mucosa, e aí ele vai dar aquela enxurrada, né? Então é aquele nariz que nunca para de escorrer. E no caso do nariz aí, aproveitando essa parte da hidratação que você está falando, a limpeza desse muco nasal, ela é feita com água, com soro, porque tem o soro fisiológico também, mas tem muita gente que usa aqueles outros todos que são até meio perigosos, pelo menos pelo que a gente escuta dizer aí, né? Eu costumo falar que a gente tem que tentar ser o mais fisiológico possível. Se você não tem nenhuma dessas condições, provavelmente você é um felizardo em que não precise lavar o nariz. Mas, para aqueles que são alérgicos, para aqueles que têm as doenças crônicas, a gente orienta o uso do soro fisiológico, aquele de garrafinha comprado na farmácia, 0,9%. Tem aquele caseiro também, ele pode ser usado? Pode ser usado, porque aí a concentração de sais ali é basicamente a mesma do soro que vende na farmácia, a praticidade do soro da farmácia que tá pronto, né? É igual comprar comida também, pronta. Né? E hoje em dia, a indústria farmacêutica é esperta. Eles vendem até os saquinhos de sais que você despeja na água e faz a solução. Pronta. Então, para quem precisa lavar o nariz com maior frequência, esses sais também funcionam. Mas aproveita, tem uma frequência ideal para quem tem, de repente, a rinite, ou todo dia a hora que acorda, antes de dormir? E uma outra coisa importante também, porque tem muita gente que não sabe. Como é que você pega uma seringa, devia ter trazido, né? A molina? A motolia. A motolia, aquele negócio, tem gente que usa aquilo. Como é vulgo garrafinha. Isso. Então, existem métodos diferentes. O ideal é passar pelo médico. O médico vai te orientar de uma maneira mais adequada como usa cada um dos dispositivos. Então, assim como tem bombinha, tem vários tipos de bombinha, sabia disso? Eu não sabia. Existe. Devia ter trazido, né? Nossa. Existem vários tipos de bombinha. A gente vai de edição colocar aí algumas fotos com elas. Existe medicação inalatória que é em pó. E aí, o que eu faço? Engulo? Em cápsula. E a pessoa engole a cápsula, não é de engolir, tem que furar a cápsula e o pó inalar. Então, precisa do médico para isso, para o médico orientar como que é a forma de lavar o nariz, de usar a bombinha, de usar a medicação da forma adequada, para evitar efeitos colaterais e para evitar efeitos completamente indesejáveis, tipo a doença não ser controlada porque você não está usando a medicação da forma correta. Então, para lavar o nariz, a gente tem o spray nasal, que é aquele que é só um jatinho. Esse eu já usei. Esse é de umidificar, ele não lava. Tá? O de lavar o nariz, ele tem um jato contínuo e ele deve ficar ali lavando o nariz. Que é o que você coloca por um lado e sai pelo outro, não escorre, não é? Não necessariamente precisa sair do outro, mas pode acontecer de sair, tá? Porque tem a comunicação. Eu achei que tivesse literalmente que sair do outro lado, não precisa então. Principalmente aquelas pessoas que têm desvio de septo, por exemplo, não vai sair. E não tem problema, tá? Então, a gente tem esse spray de jato contínuo que eu vou ficar alguns segundos segurando para que eu sinta a secreção saindo ou engolir aquele soro, não vai fazer mal. Quando tem uma quantidade maior de secreção, aí a gente orienta umas lavagens nasais que são de alto fluxo ou de alto volume de soro.
E aí sim, a gente lança mão das omotolias, ou vulgo garrafinhas de lavar nariz. Existe a garrafinha menor, com fluxo menor, adequado para crianças menores. E existe a garrafinha de adulto. Para crianças abaixo de 2 anos é que a gente não recomenda essas garrafinhas, tá? Aí a gente vai usar seringa mesmo. Pode fazer com seringa em adulto? Pode também. Existem também umas, parecendo um bule de lavar nariz. Eu já vi esse. Chamado Lota. Isso. Então, a Lota, ela não adiciona pressão àquela coluna de líquido e ela também é muito eficiente para lavar nariz. E tem também, eu não sei se é verdade ou se não é, eu vi no TikTok esses dias que tem até uma posição certa para você lavar o nariz, assim, ficar para frente da pia. Existe isso mesmo? E por quê? Para você não engolir? Depende do dispositivo, né? Eu tô trombando o microfone já. Tá ótimo. Depende do dispositivo. Então, a Lota não vai lavar o seu nariz se você ficar com ela na posição anatômica, senão você não... porque, né, na posição vertical, porque senão ela não vai dar coluna de água. Então a Lota eu tenho que deitar a cabeça e no sentido contralateral ao canal que eu tô lavando. Então se eu vou lavar a narina direita, eu vou deitar com a minha cabeça à esquerda para eu conseguir lavar a narina. A garrafa é muito prática, porque eu não preciso fazer esse movimento. Mas, se colocar muita pressão, a água invade os canais do ouvido e pode dar otite. Nossa. Por isso que precisa da gente, não é à toa. A seringa, da mesma forma, eu tenho que controlar ali o fluxo, porque senão eu faço uma pressão muito alta e aí pode invadir o conduto nasal, ou o conduto auditivo. E aí dá aquela dor de ouvido. Sim. Já esses dispositivos de spray de jato contínuo, ele não tem a pressão tão forte. Ele tem a quantidade certa já, não tem? Não, ele não tem a quantidade certa, mas você fica com um tempo ali apertando até você sentir que dá pra engolir aquela secreção. Ou que dá pra cuspir. Tem gente que consegue cuspir, tem gente que consegue levar ela pro outro lado do nariz. Nossa. E aí vai depender do tanto que a pessoa tem de secreção e qual que é o tamanho do conduto dela. Por exemplo, o irmão tem 1,80. Eu sou muito menor que ele. Então, meu conduto é muito menor que o dele, meu nariz é menor, né? E o nariz de uma criança, menor ainda. Né? Meu filho tem 2 anos, o nariz dele é pequenininho. Então, pro meu filho ali, 2, 3 segundos, ele já consegue... Pra mim, eu preciso de no mínimo uns 5 segundos. E meu irmão, vai. Né? Então, vai depender aí da quantidade de secreção e de pessoa para pessoa. E pode ser usada só a água pura? Não. Não, porque a água, ela não vai ter a concentração de sal ali, que é fisiológico. Você já escorreu lágrima e engoliu lágrima? Já. Salgadinha. Salgada. Então, ali tem uma quantidade de sais que o nosso corpo secreta nesse tipo de situação. É por isso que a gente usa soro fisiológico. Então a água vai dar aquela sensação de ardência, vai incomodar o nariz, porque não era para estar ali. Agora, aproveitando aí que a gente está falando da limpeza nasal, tem outras dicas, outras coisas que a gente vê na internet até, que as pessoas dão de sugestões para esse período, né? Que as pessoas estão lá, às vezes o tempo está mais seco, às vezes fica muito tempo debaixo do ar-condicionado, quer colocar toalha úmida, bacia, às vezes até, eu vi outro dia um vídeo no Instagram, se eu não me engano, a moça colocando cebola para abrir as vias aéreas e uma outra colocando eucalipto, fervendo o eucalipto e deixando no quarto a noite toda. E essas sugestões são boas também ou não? Ou algumas são e outras não, de repente? Eu acho que algumas são, outras não. Então, a da cebola eu acho que me incomodaria, porque a cebola, ela libera um ácido extremamente volátil, né? Nem tudo que é ácido é ruim, viu, gente? A gente produz secreções ácidas que são ótimas. Mas a cebola tem esse pH um pouco mais baixo e aí exala. Tanto é que muita gente chora quando vai picar cebola por conta disso. E aí eu aprendi com uma chefe de cozinha uma técnica para diminuir o choro, que é exatamente molhar a cebola porque aí ela torna-se menos volátil. Então, ao meu ver, a cebola não funcionaria muito bem, porque pode irritar ainda mais.
O eucalipto, ele dá, assim, uma sensação de dilatação, de relaxamento, né? Muito usado até em saunas. E ele, sim, pode dar uma sensação de conforto. Mas solução de eucalipto para lavar o nariz já não funciona, né? Então, ele ali para umidificar o ambiente, deixar um cheirinho, ok. Mas para lavagem dentro do nariz, jamais. Tá? E a toalha úmida, deixar a toalha úmida, bacia com água fervendo. Eles realmente ajudam, então. Agora eu acho que eles estão fazendo até com a água com gelo, né? Com gelo, com um ventilador até. Eu vi uma técnica esses dias que eu achei sensacional. Meu filho tem 2 anos, então a gente tem muita toalha de pano lá em casa. E frequentemente eu molho essas toalhas de pano porque elas conseguem liberar ali e secar mais rápido. Só que exatamente por ela secar rápido, toda hora a gente tem que ficar molhando. A menina foi genial, ela colocou a ponta da fralda dentro da bacia com água, com gelo, o ventilador atrás, e aí ia batendo o ventilador na fralda, e a fralda estava constantemente úmida, porque ela absorve a umidade de baixo. Eu achei sensacional. Não, é maravilhoso essas dicas. Outro dia eu vi uma assim, parecida com... para regar a planta, que você coloca um fio de tricô, de lã, e deixa dentro da garrafa e outra, e ela vai absorvendo. Por capilaridade. Perfeito, né? Então, essas dicas, elas funcionam, elas ajudam, auxiliam aí no processo nesse tempo quente, tá, no trato respiratório. Agora, uma outra coisa é a respeito da alimentação. Eu acredito que muitos alimentos possam ajudar e outros prejudicar também, né? Nesses períodos muito quentes. O que você me conta? Por coincidência, hoje eu atendi uma paciente que teve uma piora do quadro por causa de alimentação. É uma paciente que não come pela boca, come numa sonda, e que tem uma prescrição médica que é sempre seguida. Então, aquela recomendação ali, ela não é mudada de uma hora para outra. Só que a gente não é o mesmo o tempo inteiro. Então, para você ver, mesmo com uma dieta industrializada e toda adequada àquela paciente, ela sofreu porque ela estava desidratando e ninguém percebeu. Só perceberam quando ela já estava com confusão mental. Nossa, coitada. E se debatendo, e ninguém sabia o que era porque ela não fala. Então, a enfermeira, muito experiente e excelente, percebeu e falou, vou hidratar antes de chamar o médico, deu super certo, ela conseguiu evacuar, que ela estava até sem evacuar porque estava desidratada. Então, o sintoma de desidratação que a gente não correlaciona, tá? Quando o cocô fica mais sequinho, fica mais próximo ali dos bolinhas, tá precisando de água. E a urina que estava com um cheiro muito forte. Ela estava muito desidratada mesmo, né? Então, eu falei com ela, dobre a quantidade de água, não tem problema, a gente está tomando muita água, né? Esses dias de calor extremo, eu, por exemplo, estava tomando muita água e a minha urina nunca ficava clara, porque a gente transpira muito, né? Então, nessa época do ano, se eu tivesse que dar uma dica para todo mundo, hidrata de tudo quanto é jeito. Hidrata a narina, pela boca, hidrata o ar, que vai dar tudo certo. E uma outra coisa importante pela hidratação também é o exercício físico nesse período do ano, né? Porque é muito mais difícil você fazer, você cansa muito mais, você sua muito mais e às vezes você não toma a quantidade de água necessária, você toma a mesma quantidade de quando o tempo estava um pouquinho mais ameno, né? E até o exercício de rua, o exercício físico feito na rua, que daí é pior ainda. Isso, principalmente naqueles horários que o tempo tá com a temperatura mais alta, né? A gente tem que tomar cuidado. Por quê? O corpo faz uma vasodilatação, pega o sangue que estava circulando nos órgãos, nas regiões mais internas do corpo, coloca para a periferia para que a pele faça a troca de calor e a gente mantenha a nossa temperatura. Isso é fisiológico. Todo mundo faz isso. Se não faz, tem algum problema, né? E aí, quando eu faço atividade física, o que eu faço? Eu sobrecarrego justamente o sistema cardiovascular. E aí, aquelas pessoas que não têm um preparo físico adequado ou que não estão hidratadas o suficiente vão sofrer mais. Até aqueles que já estão preparados, que já têm o costume, eles não conseguem ter um desempenho
tão melhor quanto no inverno, por exemplo, né? Mesmo que o inverno seja seco. Uhum. Então, é importante a gente lembrar que o horário e qual o exercício eu vou fazer, onde eu vou fazer, é importante. Não vou me expor ao sol. Lembrar que a exposição solar pode piorar a desidratação, além das outras várias consequências, queimaduras, por exemplo, né? E lembrar que a alimentação também pode prejudicar a atividade física. Então, porque nesse período a gente, pelo menos eu, nem sinto vontade de comer, às vezes, por causa do calor, né? Dá preferência para aqueles alimentos ricos em água, né? As frutas, nessa época a gente tem inúmeras frutas aí disponíveis, melancia, melão, pera, abacaxi. Abuse aí das frutas, os vegetais, que também são riquíssimos em água, né? Abobrinha, e que a gente cozinha aquele alimento e ele fica ainda mais hidratado. E evitar comidas gordurosas, porque as comidas gordurosas, elas vão exigir do corpo que o sangue volte para os órgãos ali dentro. E aí há uma sobrecarga, né? Então eu costumo falar que, sabe quando a cobra engole um boi? Ela vai ficar dias parada. Então nesse calor, a sobrecarga, quando você come muito... Se a gente come uma feijoada num dia com 38 graus, você não quer sair da cama. Não você fica lá já no restaurante, onde se quer que seja, em casa, fica sentado, porque não consegue. Não tem a mínima condição. É isso. E assim, nosso programa já tá terminando, tem menos aí de 4 minutos, mas tem uma pergunta que eu queria fazer muito, que é uma coisa que na verdade vem desde mães, avós, tal, que não sei também se é mito ou se é verdade, e nesse período, no calor, principalmente, era o que a gente mais ouvia, que é, por exemplo, você sai de casa, tá num sol quente na rua, chega em casa, vai abrir a geladeira, ou vai tirar o tênis, já tá descalço, tá na rua também, muito quente. Essas coisas, elas realmente podem causar problemas respiratórios ou é um mito? Não só problemas respiratórios, mas outros problemas de saúde, principalmente naquelas populações mais vulneráveis, crianças, idosos, né? Problemas cardiovasculares. É choque térmico. Isso, choque térmico. Né? Porque o nosso corpo, ele consegue compensar até 6 graus de diferença. Só que a gente tá com 38 lá fora. Né? Impossível, né? É quase uma febre, né? Uma febre do mundo. E aí, eu compensar isso vai ficando difícil. Então, essas mudanças muito bruscas de temperatura são, sim, perigosas. A gente deve evitá-la sempre que puder, mas tem hora que não tem jeito. Né? Porque dia a dia corrido, né? Como é que você faz? Isso. De repente você chega em casa, tem aquele tempo pra almoçar, pra voltar, pra fazer não sei o quê. E aí o próprio corpo responde. Então, comece a olhar o seu próprio corpo, né? Eu acho que as mães tinham muito medo, porque era quando acontecia, por exemplo, os AVCs. Sim. Muita gente... Entortar o rosto, isso. as pessoas falavam. E aí o entortar o rosto, muitas vezes a gente chama de o evento vascular, que é temporário e que pode voltar, mas tem aqueles que viram uma isquemia, que é quando para definitivamente de chegar o sangue até o cérebro e ela vai fazer uma paralisia, né? Acho que deu para entender sem eu falar termo técnico. Não, deu demais. Então é isso, o medo é esse. E existe o risco? Existe, sim. É raro? Sim, é raro. Mas aquelas populações de risco tem que prevenir. Mas é melhor cuidar, né? Melhor prevenir. Olha só, o programa já tá acabando, eu vou pedir já pra você dar uma dica, uma sugestão pra quem tá acompanhando a gente, mas antes eu tenho um recado pra dar pra você que tá aí do outro lado, que é alguma coisa que eu repito aqui todo o programa, eu venho aqui pra te dar essa dica também, que é sobre os planos de saúde, sobre outros produtos que você encontra no CDL Saúde. Você entra lá no cdlbh.com.br, você conhece tudo, tem muita coisa muito bacana lá. Entra no site cdlbh.com.br. E agora sim, Michele, agora eu vou pedir para você falar diretamente com a câmera do cuidado, nossa câmera que cuida dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, para dar sua dica, sua sugestão, deixar sua mensagem final. Câmera é sua. Vou deixar uma última dica. Acho que posso dar 2. Claro. Rapidíssimo.
Primeiro, gente, lembra que no calor a gente precisa transpirar. Então, evite roupas apertadas, coloque roupas de tecidos fluidos, com fácil ventilação, como o algodão. Isso já vai ajudar tanto na sensação térmica quanto na transpiração. E aí a gente passa menos mal. E a segunda, não larga a mão do seu médico. Não deixe de tomar o remédio de uso contínuo. A não ser que você tenha passado por ele e ele tenha retirado esses remédios. Porque muita gente acha que está passando mal, vai lá e retira o remédio de uso contínuo, faz uma bagunça. Então, não larga a mão do médico, não. Confia na gente. Escutaram, Michele? Não vai fazer bagunça na sua vida, não. Deixa a sua vida boa, vai no seu médico, aproveita ela, que ela é longa ainda, tenho certeza. Michele, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente no Cuide-se Mais. Semana que vem a gente tá de volta. E não esqueça, cuide-se mais. Tchau, tchau.